Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar que está começando. Veja agora o que será destaque nesta edição. Suspeito de matar sargento da PM é morto em confronto com a polícia. Um terceiro envolvido no caso ainda é procurado. Moisés ontem, quando a equipe estava à sua procura, ele resolveu, no momento da abordagem, reagir à abordagem e foi atingido e veio a óbito. Agressores devem responder pelo crime de lesão corporal contra o fotógrafo do jornal A Crítica, agredido durante a cobertura jornalística. Quando eu olhei, o repórter já estava com o rosto ferido e estava praticamente desmaiado. Aí eu pulei o guarda-rei e fui para cima. Tomei o repórter lá do pessoal. Ainda levei uns murros aqui na costa por causa dessa proteção aqui e conseguimos tirar. Na nossa interação com a Rádio FM O Dia, você vai ver que depois de 4 anos de irregularidade, alternativos e executivos ganham licenças temporárias para circular. E já no quadro Lição de Casa, nós vamos falar sobre o SISU, que abre hoje as inscrições e com mudanças no sistema. Se a pessoa ela passar em uma das duas opções, ela é obrigada ou não a se matricular, mas ela só tem essa única chance para fazer a matrícula. E no esporte, o Rio Negro apresenta o time para o Berazão deste ano. Agora 6h01, Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, que está começando nessa terça-feira. Olha, você sabe que pode estar sempre junto com a gente através das nossas redes sociais, né? Conhece já a nossa página do Facebook? Não acredito que ainda não. Então vai lá, corre lá, aproveita que você está tomando seu café aí junto com a gente. Olha lá no seu celular, entra na nossa página, curte a nossa página. Pode deixar também a sua sugestão de reportagem, né? O seu comentário sobre o nosso programa. Tem alguma coisa de curioso aí perto da sua casa, no seu bairro, que você queira contar pra gente? Coloca lá que nossa equipe de produção está sempre atenta ao que vocês escrevem. Quem sabe, né? O Manhã no Ar não chega aí até pertinho de você. Bom, vamos começar então com as notícias. Olha, um crime bárbaro assustou os moradores de Maués, viu? Um homem foi morto a terçadadas e há suspeita de envolvimento de um menor de idade, que foi apreendido pela polícia. O crime assustou moradores aqui da região do Baixo Amazonas. O jovem Jackson Ferreira da Silva, de 19 anos de idade, foi assassinado com vários golpes de teçado. 3 homens que teriam uma rixa com a vítima são suspeitos do crime, que ocorreu por volta de 3 horas da madrugada na Rua 9 do bairro Donga Miquiles, na cidade de Maués. Uma ambulância ainda foi acionada, mas quando chegou no local da ocorrência, o Jackson já estava morto. Cerca de 6 horas após o assassinato, a polícia militar apreendeu um adolescente de 17 anos de idade suspeito de envolvimento com homicídio. Além dele, outros 2 maiores também são apontados como autores do crime e estão sendo procurados pelas polícias civil e militar. O caso está sendo investigado pela 48ª Delegacia Interativa do município de Maués. Olha, lá na Avenida Brasil, aqui em Manaus, um caminhão se acidentou ontem pela manhã para desviar de um pedestre que atravessava a rua fora da faixa. O motorista caiu dentro do Igarapé do Franco. Felizmente, não houve vítimas fatais. O acidente aconteceu por volta de meio-dia aqui na Avenida Brasil, sentido centro da cidade. De acordo com testemunhas e com o próprio motorista, que não quis gravar entrevista, quando ele fez a conversão aqui, sentido centro da cidade, um pedestre atravessou a rua fora da faixa e ele teve que fazer o desvio para que algo pior não acontecesse. Foi quando ele acabou atingindo essa mureta aqui e caiu o caminhão baú, um pequeno caminhão caiu dentro deste córrego. Agora, o curioso é que logo ali na frente tem uma faixa de pedestre. É bem comum se ver nessa situação que tem uma faixa de pedestre a mais ou menos 30 metros desse retorno aqui do Igarapé do Franco. Então, o que acontece? As pessoas não atravessam na faixa, elas vêm atravessar perto da conversão, onde a visibilidade do motorista é limitada. Então, o que aconteceu foi isso.
Uma pessoa estava atravessando a rua, o motorista estava fazendo a conversão, quando ele se deparou com a pessoa já no meio da pista. Ele continuou a conversão para o lado esquerdo e optou por cair no garapé do que fazer uma vítima fatal. O guincho é da própria empresa aqui do Caminhão Baú. Como o acidente não aconteceu diretamente aqui na via, é de responsabilidade da própria empresa fazer essa remoção. Felizmente não houve nenhuma vítima, também não atingiu nenhum outro carro e é essa situação aqui na Avenida Brasil. Mudando de assunto, ontem os motoristas de aplicativo voltaram a paralisar a Avenida Djalma Batista em protesto ao aumento abusivo do preço da gasolina. Você se lembra quantos meses demorou para o valor do combustível cair R$1? Mas para subir foi de um dia para o outro, né? Essa é justamente aí a reclamação dos manifestantes. Os motoristas de aplicativo se reuniram na Rua Belém, aqui nas proximidades da Djalma Batista, em carreata, vieram para cá. Aqui tem aproximadamente 200 motoristas que estão insatisfeitos com o valor do litro da gasolina aqui na cidade de Manaus. Principalmente depois do aumento que teve nos últimos dias, que segundo a categoria, não há uma explicação para que isso acontecesse. A gente pretende fazer pressão, cobrar os órgãos públicos, né? Os órgãos que tanto deveriam defender a gente. Segundo um dos diretores do PROCON, disse que está fiscalizando há 9 meses, há mais de 9 meses. Ele sinalizou que foi surpreendido como a população foi surpreendida. Se ele estava há 9 meses investigando isso, como é que ele foi surpreendido? Então os órgãos precisam dar pelo menos uma explicação para a população, porque aumenta em menos de 2 dias R$1 e em 9 meses, nos últimos 3 meses, por exemplo, abaixou centavos por centavos até chegar ao preço de R$3,30, né? Então, entendam, aumentou R$1. Isso incide no seu jaraqui, no seu tambaqui, no seu arroz, na sua falta de emprego, incide em tudo o aumento do combustível. E tem mais, o diretor dos postos de combustível falou que era uma promoção. Se era promoção, porque ele não avisou antes que era uma promoção, só avisou depois do aumento. Isso não é sustentável pelos órgãos de defesa do consumidor. O órgão de defesa do consumidor falou que autuou 60 postos. Quem são os 60 postos? Eles estão brincando de autuar? Qual foi a multa que foi aplicada a esses postos? Por que sempre os mesmos 6 de sempre? E por que os 6 ainda continuam o mesmo preço, R$4,39? Essa é a pergunta. A gente vai caminhar um pouco aqui para você ter uma ideia do número de veículos que tem por aqui. Eles estão estacionados um atrás do outro aqui em fila indiana e todos criticam, né, com a mensagem muitas vezes aqui no vidro do carro, o valor da gasolina e aqui uma crítica dizendo que é um roubo esse valor. E aí estão vários motoristas de aplicativo, pessoas prejudicadas por conta desse valor que foi alterado. E como já foi dito, inclusive está mais complicado para essas pessoas o trabalho aqui na cidade de Manaus. A gente não está fazendo essa manifestação somente para os motoristas de aplicativo, não. Isso também serve para a população amazonense. Como bem disse o motorista, esta é uma luta, inclusive, de uma causa coletiva, até porque não são só eles que precisam abastecer os veículos para que eles consigam andar pelas ruas da cidade de Manaus. A dependência do veículo hoje é muito grande por grande parte da população amazonense. São muitos carros aqui na cidade de Manaus. E, de forma geral, os motoristas estão insatisfeitos. É que esta categoria talvez esteja sendo atingida de uma forma mais forte porque necessita do combustível para trabalhar. E diante deste valor, para eles, está cada vez mais complicado. Bem, em nota, o PROCON estadual informou que ontem foi realizada uma ação integrada junto a outros órgãos de defesa do consumidor, onde foram adotadas as execuções emergenciais para coibir e punir as práticas de preços abusivos nos postos de combustíveis de Manaus e do interior do Amazonas. Agora são 6h09. Ainda hoje a gente volta com os casos de polícia. 2 acusados de assassinar um sargento da PM foram presos. Um outro suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia, viu? E começa hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificado ao Ensino Superior. Depois do intervalo, a gente fala das mudanças e ajuda você a entender melhor o processo de inscrição. Volto daqui a pouquinho, te espero.